Que essa CPI circense é puro palanque eleitoral para a oposição, nós todos já sabíamos. O intuito original, aliás, era restringi-la somente ao tema da suposta omissão do governo federal. E o ministro Barroso do Supremo exigiu a abertura nesses moldes, com um pedido de Randolfo Rodrigues, aquele companheiro de Maduro. Mas, com esforço de senadores independentes, como Eduardo Girão, o escopo se tornou mais abrangente, incluindo governadores e prefeitos que receberam montanhas de recursos federais, ao menos na teoria. Na prática, o que temos visto é um teatro macabro para blindar essa turma e só focar em narrativas que possam desgastar Bolsonaro. Especialistas, entre aspas, sem qualquer experiência, que não atenderam um único paciente com Covid e não possuem qualquer trabalho sério publicado, foram tratados como feixe de luz ou voz da ciência, quando repetiram slogans políticos contra o governo. Enquanto isso, especialistas sérios com currículos gigantescos e farta experiência foram tratados como picaretas. Já na hora do depoimento do primeiro governador envolvido em suspeita de corrupção, justamente do Amazonas, o STF garantiu a sua blindagem e sequer ele compareceu. Mas o presidente Omar Aziz, amazonense, e com suspeitas de desvios de recursos na própria família, fica ameaçando como um cangaceiro aliados do governo, empresários. Isso sem falar do relator Renan Calheiros, com a sua extensa ficha corrida e bancando o bastião da ética, o que a nossa mídia tem fingido acreditar só para tentar atingir o Bolsonaro. É tudo muito tosco. Girão fez requerimento para que Carlos Eduardo Gabas fosse convocado. Gabas controla o consórcio Nordeste, com vários indícios de desvios, além de ter sido ministro do PT e motoqueiro camarada da Dilma. O gabinete paralelo do lulismo, que comanda essa CPI, ficou em polvorosa e fez de tudo para blindar o homem, o companheiro. O senador Humberto Costa quase teve um treco e Renan Calheiros chegou a votar contra a convocação, ignorando que ele deveria se considerar impedido de votar nesse caso por se tratar de assunto potencialmente ligado ao governo do seu filho em Alagoas. Por que temem tanto um depoimento de Gabas, hein? Por que será? Seria porque finalmente o foco da CPI iria mudar para lidar finalmente com o Covidão, né? Em vez de só ficar levantando bola para a oposição? É a primeira vez que vemos uma CPI não falar em corrupção. Fala em gabinete paralelo como se fosse pecado um presidente escutar especialistas renomados numa crise sanitária. Fala em suposta omissão na compra de vacinas, mesmo quando o Brasil é o quarto país do mundo que mais vacinou. Demonizam um remédio utilizado há décadas, com poucos efeitos colaterais, e indicado até por grandes emissoras para mulher grávida na época da Zika. Mas os lulistas, com seus cúmplices na imprensa, não podem achar que o povo está vendo isso tudo, esse espetáculo medonho, sem perceber o absurdo. Esse picadeiro ridículo vai acabar tendo um efeito bumerangue. A população está vendo que do lado do governo tem muita gente séria, com boas intenções, enquanto na oposição temos o quê? Renan Calheiros, com um número de supostas mortes de Covid para fazer pura demagogia, enquanto tenta proteger corruptos. O troco virá nas urnas.